Seja muito bem-vinda a mais uma aula da Divino Arranjo com o tema A Volta da Era Romântica. Bom, minhas queridas, queria dizer para vocês que é um prazer estar junto com vocês. Eu sou a Valesca D'Angelo, eu sou a mentora da Divino Arranjo, que é um ateliê de roupa de mesa que está no mercado digital desde 2012, muito antes de ter boom de mesa posta, e o primeiro curso de mesa posta do Brasil e do mundo foi o meu. Inclusive todas as outras que apareceram depois, né? Ou foram alunas, passaram por aqui, né? Ou foram pessoas que passaram, viram que a ideia era muito boa, copiaram e começaram seus próprios negócios. De qualquer forma, tudo que você viu de mesa posta até hoje, em todos os canais e redes sociais, teve uma origem e foi na Divino Arranjo, né? Seja muito bem-vinda a esse lugar de acolhimento, de amor e de prosperidade, né? E hoje eu quero falar para vocês que a moda é cíclica, que a moda vai e volta. E isso você já deve ter ouvido e visto várias vezes. Mas o grande boom do momento, para o segundo semestre agora, né, nós estamos no meio do ano, é a volta da era romântica. Eu não sei se você tem observado o que está acontecendo no mundo. E se você olhar para o mundo, você vai ver que as coisas não estão tão bem, que, né, as coisas estão assim meio nebulosas. E eu não vou entrar em questões políticas e em nada, mas assim, de uma forma geral, o mundo está meio cinza. As coisas estão meio pesadas. E a questão de família está sendo aí, né, distorcido. Eu quero lembrar você que mesa posta tem relação direta com família, com relações entre pais, mães e filhos. Para que haja uma família, é importante que o pai seja o pai, a mãe seja a mãe e ambos tenham filhos. E isso é uma prática que hoje tem sido atacada veementemente, porque uma vez que você destrói a instituição família, as pessoas ficam sem lugar para voltar. Elas ficam errantes. E uma pessoa errante é uma pessoa com uma ferida aberta no peito, que não se cura, que não, né, não tem cura. Pessoas feridas ferem. Só que a mesa cura. E ao redor de uma mesa, as primeiras pessoas, as pessoas mais importantes a estarem sentadas, são as pessoas do nosso convívio pessoal. Pais, mães, irmãos, filhos, sobrinhos, as pessoas da nossa família. Tá? E no meio de uma era tão obscura como nós estamos vivendo hoje, não teria tema melhor para trazer à mesa do que temas românticos. Temas que induzem bons sentimentos. Temas que extraem do nosso coração sentimentos, lembranças, saudosismo, desejo de compartilhar com alguém algo bom. Então, o tema romântico, ele está em alta para as pessoas que estão despertando e entendendo que o que manda, o que rege, o que direciona a sua vida, não é o que se fala lá fora sobre família, não é o que se fala lá fora sobre religião, mas é o que se vive dentro da sua casa, através do seu comportamento, do seu método de pensar e da forma como você faz coisas muito simples, como, por exemplo, sentar à mesa. A mesa é o recado para sua alma. Como você põe a mesa reflete exatamente como o seu coração está. Quando uma pessoa fala, eu não ligo, a coisa mais importante é ter comida. Quando uma pessoa fala isso, ela mostra o tamanho da ferida que ela tem no coração. Ela mostra que ela despreza o cuidado porque talvez não tenha sido amada.
Ela mostra que ela despreza o cuidado e que ela dá maior importância à comida, porque talvez ela não tenha entendido que a comida da alma é o carinho, é a atenção. E como eu disse, as pessoas só dão o que elas têm. Então nós temos por obrigação de levar esse sentimento, né, de plantar esse sentimento no coração das pessoas, que é o sentimento do cuidado, é o sentimento do amor, é o sentimento do fazer, do servir. E que isso acolhe a alma, e uma alma acolhida é uma alma que responde. Responde bem. É uma alma que não está ali só para revidar, não está reativa. Ela está receptiva, ela está grata. E tudo isso é um treino. Então, a estampa que nós escolhemos pôr na mesa, ela é a representação daquilo que nós estamos querendo viver. E você que já percebeu que o mundo está cinza, que famílias estão sendo destruídas, que pais estão sendo atacados, que pais estão perdendo seus filhos, inclusive por cuidá-los. Eu não sei se vocês têm visto as notícias, mas pais que têm cuidado dos seus filhos têm tido seus filhos tomados pelo Estado, têm sido preso, né? Tal história que acabou de acontecer, né? Pais condenados a 50 dias de prisão semiaberto, regime semiaberto, por oferecerem homeschooling para os filhos, aonde os filhos dentro do homeschooling estudam infinitamente mais do que qualquer criança na rede pública. Isso é uma inversão de valores e nós temos por obrigação em lutar em favor das famílias. As famílias precisam estar juntas, as famílias precisam se amar, as famílias precisam se respeitar e as famílias precisam se ajudar. Então, o que você oferece como informação é de extrema importância. Por isso, o tema romântico, ele volta. E quando eu falo romântico, eu não estou falando romântico em relação a questões sexuais, a relacionamento de homem e mulher. Não, não é esse o romantismo. É aquela melancolia, né? É aquela paisagem, é aquela sensação de felicidade através de uma estampa. Essa referência, ela vem muito forte no século XVIII na Europa, em meados do século XIX no Brasil, né? E eu vou mostrar para você uma referência desse modelo de estampa. Tá? Então, no século XVIII na Europa e meados do século XIX chega aqui no Brasil, tá? Uma ideia, né, de estamparia, que dentro dessa estamparia os artistas usavam imagens campestres, imagens de piquenique, imagens de jardins, imagens de fábulas para contar histórias para as pessoas. E isso era usado na parte de algodão e linho, para tecidos de roupa, para papéis de parede, para tapetes, para cortinas. Era muito comum chegar nas casas europeias e você ver essas imagens desenhadas nos tecidos de seda, inclusive, nas cortinas, nas roupas, tá? E eu separei aqui alguns para você lembrar mais ou menos de como que é essa imagem romântica que traz aquele calor, que traz aquela sensação de que, puxa, o mundo é bom, puxa, viver é muito bom, puxa, eu quero compartilhar isso com as pessoas, eu quero contar essa história para as pessoas, eu quero que elas sintam, eu quero que elas vejam o que eu estou vendo, eu quero que elas recebam o que eu estou recebendo, tá? E eu separei uma dessas estampas aqui e quero mostrar para você, tá? Olha só que lindo.
Esse é um modelo de estampa que, em francês, eles chamam de toile de jour. Toile de jour. Toile de jour é uma estampa campestre, uma estampa que conta uma história romântica que gera uma sensação de calor no coração. Tá? Então, esse tipo de estampa na sua mesa gera calor no coração. É aquele romântico que não tem a ver com apelo sexual, mas tem a ver com lembrar as pessoas que existe um lugar para que elas possam voltar. Isso marca o coração das pessoas, marca o coração dos filhos, marca o coração das visitas. Tá? Então, toile de jour, que é esse estilo de estampa que teve o auge no século XVIII na Europa, foi trazido para o Brasil em meados do século XIX e hoje volta para as nossas mesas para nos lembrar que a vida é extraordinária. Através das estampas contando histórias de que é importantíssimo que nós sentemos e contemplemos as paisagens da vida, os piqueniques, o dia a dia simples, o olhar para uma montanha, o ver, né, a chaminé de uma casinha em ação, saindo fumaça, porque tem um pão no forno. Isso reflete a nossa humanidade. Então, numa era cinza, onde está todo mundo focado na inteligência artificial, em fazer, né, ou não fazer nada, né, porque tem muitos que estão nessa fase, voltamos, então, a uma era calorosa. Tá? Eu vou mostrar aqui para você um exemplo de combinação, tá bom? Então, ó, um guardanapinho off-white, tá? Eu escolhi uma flor, eu não sei nem se tem mais dessa cor aqui, tá? Depois eu vou passar o fornecedor aqui para vocês, para quem é do curso e para quem não é, eu vou citar aqui também, tá bom? Olha só. Olha aqui, que delícia, que melancólico, que romântico, que gostoso, tá? Esse aqui é uma sarja, então dá para fazer americano, dá para fazer caminho de mesa e dá para fazer toalha também. Imagina uma toalha dessa estampa, gente. Lindíssimo, não é? Ó, eu separei um outro. Quem gostou? Mais Amor tá por aqui? Se a Mais Amor estiver por aqui, se apareça. A Mais Amor que me enviou, eu escolhi, ela me enviou exatamente o que eu escolhi, tá? Olha essa estampa aqui, ó. Tá vendo? Essa é outra. Olha que linda essa daqui. Olha que linda essa daqui. Olha que coisa mais linda. É impossível, minhas queridas, você, num workshop, apresentar uma estampa dessa, com uma história dessa e não encantar o seu cliente. Não fazer o seu cliente desejar, acima de qualquer coisa, ter uma mesa dessa para aquecer o coração da sua família. É impossível. Só não vai comprar. Só não vai comprar, tá bom? Quem já comprou? Então imagina você fazendo uma palestra no seu condomínio, fazendo uma palestra lá na sua igreja. Imagina você fazendo um workshop, apresentando, né, o romantismo de volta à mesa com essa estampa. Não tem como não se apaixonar. Não tem como.
É lógico, minhas queridas, é lógico que vai ter gente que vai falar, olha, eu não gosto muito, e tá tudo bem. Porque é impossível agradar 100%, você sabe, né? E você deve ter um comportamento do tipo assim, ó, você não tem que agradar 100%. Você precisa escolher tipo de cliente que você quer para oferecer, mas não vão ser todas as pessoas, tá? Então, primeira coisa, não queira agradar todas as pessoas, porque isso vai te desgastar. Segunda coisa, tenha realmente um foco, uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio e uma linha de produtos, né? Exatamente com uma intenção certa. E quem não se encaixa nele não é seu cliente, entendeu? Isso aí é assunto para uma outra aula, mas você precisa entender que o fato de não agradar a todas não é um problema. Na maioria das vezes é uma solução, tá bom? Fala para mim aqui, ó, qual dessas você gostou mais? Qual dessas você gostou mais? Deixa eu pegar aqui, ó. Ups. Fazer as coisas sozinha não é fácil não, né? Peraí. Aqui. Qual dessas você gostou mais? Vai, escreve aí que eu quero ver. Qual dessas você gostou mais? Lindo, né? Eu vou deixar a foto delas para vocês lá nos meus stories, tá? Para você votar. Vou deixar lá nos stories para você votar. E lá nos stories eu vou deixar o nome do fornecedor para você, caso você queira iniciar aí a sua coleção romântica, e aí você cria o seu nome especial, essa é a hora, tá? Escreve Natal aqui para participar da aula de Natal. Na aula de Natal, as meninas que estiverem na aula vão, né? A Mais Amor tá aqui, ó. Foi a Mais Amor que mandou, eu escolhi, aí a Mais Amor mandou para mim com todo amor e todo carinho, né? Inclusive, eu vou fazer uma toalha de mesa dessa estampa aqui para mim, lindíssima, tá? A Mais Amor, eu acho que ela deve ter bastante, né? Não sei se bastante, mas deve ter em estoque. Conversa com ela, cria sua coleção. Pode ser uma coleção pequenininha, romântica, e cai para cima, minha querida. Cai para cima, tá? E aqui, ó, escreve Natal, participa da aula de Natal, vai no meu direct, clica no link, faz a sua inscrição. Quem fizer a inscrição de Natal vai participar de um sorteio e vai receber um kit, tá, de tecido de Natal, que vai dar tempo, inclusive, de você receber para fazer, para vender, tá bom? E na semana que vem, eu vou começar a fazer a seleção das embaixadoras Divino Arranjo, tá? Então, a embaixadora Divino Arranjo, as que forem selecionadas, elas vão passar por um treinamento para que elas possam fazer palestras, workshops e levar, né, a mesa posta para os lares, para os lugares, para os condomínios, para as famílias. Vão poder, inclusive, vender os seus produtos e vão receber da Divino Arranjo para serem embaixadoras, para falarem da mesa posta, para falarem, né, do propósito, da promessa de Deus para as pessoas que sentam ao redor da mesa. Tá bom? É isso que eu quero para vocês, eu quero que vocês prosperem, eu quero que vocês sejam rios de águas vivas, eu quero que vocês, aonde vocês pisarem o pé de vocês, vocês prosperem, eu quero que vocês realmente sejam voz, né, boca, né, que abençoe as famílias com esse conhecimento. E vocês vão prosperar e vocês vão fazer as coisas acontecerem. Deus vai honrar vocês e eu vou estar aqui para ajudar vocês também, fazendo tudo que eu posso para que você se torne uma referência na sua região.
tá bom? E quando eu digo uma referência, não é somente alguém que vende, mas é alguém que tem propósito de vida, é alguém que sente que as pessoas importam, que sente vontade realmente de que as pessoas sejam transformadas, que as pessoas sejam despertas desse sono que elas estão envolvidas de que família não presta, que a gente, né, não precisa ter fé, que a gente precisa voltar ao princípio, a gente precisa voltar ao básico, que é, sim, famílias importam, sim, famílias têm que estarem juntas, unidas, sim, Deus tem que ser o centro da nossa vida, da nossa vontade, tá? E que fazer o básico, respeitar, né, as nossas hierarquias, amar os nossos pais, cuidar dos nossos filhos, isso é o que faz das pessoas realmente que se importam, pessoas que realmente fazem o mundo acontecer. Ao contrário do que está acontecendo hoje no mundo, onde as pessoas estão sendo preparadas cada dia mais para destruir e ficarem aí vivendo suas vidas de forma isolada. Eu não sei se vocês estão observando, mas o mundo ele está caminhando para um isolamento. As pessoas estão com a cara no celular o tempo todo, os filhos desconectados dos pais, os filhos às vezes desconectados do mundo, né? Não é isso que nós queremos, isso não é vida. Nós vamos na contramão disso. Então, se você é aluna ou ex-aluna da Divino Arranjo, se você compartilha dos mesmos sentimentos, se você já vendia e parou de vender, ou se você vende, é para você, tá bom? Porque esse projeto é para mulheres que querem pôr a mão na massa, tá bom? Esse projeto é para mulheres que querem pôr a mão na massa. Por isso que vai haver uma seleção. Então, se você estava parada, volta. Se você estava meio borocochô, agora se anima. Vai lá para sua rede social, retoma o seu trabalho, vai para cima. Eu quero te ver, tá bom? Eu quero ver o seu movimento. Se você quer participar, mas não é aluna Divino Arranjo, agora é a hora, ó. Comenta Natal aqui. Vem se tornar, pelo menos, aluna de uma aula VIP, para você ter a oportunidade de ser treinada. Tá? Então, entra aqui, clica e já se, né? Já vem, né? Então, pré-requisitos. Ter sido aluna ou ser aluna atual. Ou, pelo menos, minimamente, assistir a aula de Natal, tá? Porque você precisa me conhecer. Você não pode representar Divino Arranjo sem me conhecer. Como representante da Divino Arranjo, você precisa estar comigo e concordar. Porque se você não concordar com as diretrizes do que a gente vai fazer, você não pode representar a gente. Ah, não concordo com tal coisa. Tá tudo bem, né? Não é para você. Tá bom? Semana que vem, 9/28 aqui, eu vou falar de estampas para o Dia dos Pais. Eu vou falar de estampas para o Dia dos Pais. Então, semana que vem eu quero você aqui, tá bom? Quem foi aluna, amiga, chama a Nilce pra gente, pra gente ver o seu status. E você tá convidada a participar. Semana que vem eu vou começar a soltar as inscrições para seletiva, tá? Amiga que parou porque foi cuidar do pai, volta, tá bom? E meus pêsames pelo teu pai, espero que você esteja bem recuperada e você é muito bem-vinda de volta, tá? Vai ser um prazer receber você. E assim como todas vocês que estavam aqui. Então, comenta Natal, vai fazer aula de Natal, que isso já é um pé pra dentro. Porque eu sei que todo mundo que tá vindo fazer aula de Natal é porque tá interessado em vender, né? Tá? Então, vem fazer aula de Natal. Semana que vem tem a inscrição para a seletiva. E eu vou ficar 5 minutos aqui respondendo perguntas. Tá? Você pode me fazer pergunta. Eu vou deixar as estampas postadas no meu stories e vou marcar aqui o fornecedor para você ir lá conversar com ele, tá bom? Combinado?
Bora lá. Perguntas. O que é que você gostaria de me perguntar? 5 minutos. Se você não tiver nenhuma pergunta, aí então eu encerro, tá? Sou aluna vitalícia, ô maravilha. Ó, vocês que são alunas, vitalícias ou não, vocês todas estão convidadas, tá? Eu vou colocar dentro da comunidade as informações também. Tem uma coisa que eu quero falar, e já vou falar agora aqui, tá? Não existe mais curso vitalício, tá? Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não pode mais comprar. Não tem mais o vitalício. O vitalício foi um momento da Black Friday do ano passado, ele não vai se repetir, tá? Então, eu preciso que você saiba disso. Você que não aproveitou quando era vitalício, não tem como, não vai ter mais, tá? Você estará na Mega Artesanal? Provavelmente não. Provavelmente não. Tá? Eu não tenho certeza ainda. Eu ainda vou conferir a minha agenda, mas como eu falei, eu voltei a clinicar. Então eu tenho o protocolo 50 mais linda, eu tenho paciente e eu tenho agenda agora. Então, se não bater com a minha agenda, eu não tenho como ir, tá? Essa aula vai ficar aqui salva, tá? Por alguns dias. E depois essa aula vai lá pro meu canal do YouTube, tá? Eu fiz um canal de YouTube só pro 50 mais linda, tá? Então eu tenho, pro 50 mais linda, eu tenho um Instagram, que é o Valesca D'Angelo Oficial, e no YouTube eu também tenho um canal chamado Valesca D'Angelo, que é só sobre saúde da mulher, tá? Qual o ideal de quantidade de peças para lançar uma coleção? Ó, eu já dei isso em aula, porque eu não consigo explicar isso em 2 minutos. A gente precisa calcular algumas coisas, tá? Se você quiser essa aula, eu acho que você já foi minha aluna, você pode chamar a Nilce, tá? Tem aula de como criar coleção lá dentro, e na aula de como criar coleção, tem exatamente o cálculo de quantas peças você vai fazer, tá bom? Agora, na aula de Natal eu também vou dar. Na aula de Natal eu também vou dar. Faz parte, esse tema faz parte da aula de Natal, porque a gente precisa criar uma quantidade de peças relacionadas ao seu momento, tá? Sou aluna vitalícia. Ó, mas faz a aula de Natal, amiga, tá? Porque esses tópicos, eles sempre fazem parte das aulas avulsas, porque eles são tópicos mais profundos. É tipo uma pós-graduação. Você faz um curso, né? Você faz uma graduação, e aí tudo que é além, né? Tudo que é especialidade, você faz separado. É a pós-graduação. As aulas VIP são como se fossem pós-graduações, tá? Então a gente pega um único tema e fala nesse tema de 2 a 3 horas, assim, no detalhe, tá bom? Um curso só de aulas VIPs, ele ficaria imenso e muito caro. Então, a gente faz as aulas VIPs como acessórias, tá? O curso vitalício terá atualizações? Ó, o método Venda Mais Mesa Aposta, tem atualizações mais ou menos a cada 2 anos, tá? Então, mais ou menos a cada 2 anos sobe aulas novas, técnicas novas, e principalmente relacionada à parte de vendas, tá? A gente fez uma atualização, agora não tem muito tempo. A gente está numa plataforma nova, com um curso praticamente todo regravado, tá? Então, a gente fez uma atualização recente. A próxima atualização provavelmente vai acontecer no próximo ano, tá? Porque a gente fez uma atualização recente agora. Que mais? Mais perguntas? Ó, eu espero que você tenha gostado desse retorno. Eu quero que você ore, né, pelo projeto das embaixadoras, porque o projeto das embaixadoras tem como propósito levar a mesa aposta como propósito de vida para as famílias, trazer de volta
né? As famílias para a vontade de Deus. E com esse reconhecimento, com esse entendimento, as portas se abrem para que você venda para essas pessoas, elas compram com gratidão, elas te indicam, e você vai fazendo uma obra linda e sendo respaldada financeira por aquilo que você está fazendo, entende? Que eu acho que é o grande propósito da nossa vida quando entra na mesa aposta. Na semana que vem a gente vai falar sobre as estampas eu selecionei algumas estampas para Dia dos Pais, mas eu quero falar um pouquinho sobre vendas. As vendas de mesa aposta, elas mudaram. Eu não sei se você percebeu, não dá pra gente vender mesa aposta como a gente vendia antes. Inclusive as redes sociais, tá quase que impossível vender direito, né? Não é só por causa da concorrência, é por causa do custo. Tá muito caro falar nas redes sociais e as pessoas já não estão tão nas redes sociais como antigamente. Então, esse treinamento para as embaixadoras é justamente para abrir as portas de oportunidades de outros modelos de vendas que hoje estão muito mais eficientes do que vender em rede social. Tá? E eu estou sendo sincera com vocês. Tudo muda, né? Tudo é cíclico. E não estou falando que não dá para vender na rede social, até porque eu estou aqui e eu vendo. Mas eu estou falando você pequena, você que não tem tempo de fazer postagens, você que não gosta de aparecer, você que não consegue fazer filmagens, entendeu? Existem outras formas de vender que são tão ou mais eficientes do que aparecer nas redes sociais, tá? E você pode criar um vínculo muito forte com essas pessoas, levando para elas algo que as redes sociais não entregam, que é algo pessoal. Tá? Eu acredito muito nesse tipo de venda, até porque quando eu comecei assim, e eu amo fazer dessa forma. Inclusive a parte lá de menopausa, que eu faço atendimento, né? Eu já também estou migrando para um atendimento mais pessoal, ou seja, tete a tete, né? Porque as pessoas precisam disso, tá? A amiga tá falando 6 kits com 6 peças de cada para coleção. Ó, eu não entendi exatamente porque o que você colocou aqui, porque isso não cabe para todo mundo, tá? Tem muita coisa aí no meio que não dá para todas as pessoas, tá? E eu nem faria 6 kits com 6 peças cada, tá bom? Combinado? Eu amo vocês, espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir um favor, tá? Eu vou deixar gravada e eu quero que você comente embaixo dessa aula o que mais o que você aprendeu que foi mais importante para você hoje. Quero que você coloque a hashtag Aluna Divino Arranjo se você é uma aluna ou ex-aluna Divino Arranjo. E quero que você venha na semana que vem, tá? Faz o que eu tô te pedindo, porque vai ser bom. Se compromete que você vai estar aqui a semana que vem, tá bom? Essa informação tem no curso, a amiga tá falando. Tá? E é isso. Quarta-feira que vem estamos aqui, tá bom? Super beijo, Deus abençoe. Vai nos stories e daqui a pouco comenta no vídeo aqui.